Então, eu vou pegar uma parte dele e vou falar da minha que você perguntou. Sim, existem algumas coisas que pessoas héteros não conseguem falar para pessoas homossexuais, homens não conseguem falar para mulheres, só que existem algumas partes, o debate sobre isso é um pouco extenso demais. Então, você que trabalha com isso, você sabe, a gente entra na parte genética para falar sobre sexualidade, a gente entra na parte social para falar sobre sexualidade. E nós trazemos também para a parte emotiva. Quando a gente está debatendo, a gente acaba trazendo os nossos problemas, o que nós vivenciamos como grupo, para apresentar para as pessoas que, sim, existem preconceitos, existem, sim, machismo, existe, sim, homofobia. Eu acho que quando a gente está defendendo, você não sendo gay, defendendo gays, não sendo mulher, defendendo mulheres, eu acho que é interessante você focar em fatos. Um homem não consegue fazer um apelo a um emotivo, quando está falando sobre mulheres. Mas eu consigo muito bem provar, através da evolução, que mulher não é nem um pouco menos forte, vamos dizer, que é um argumento muito usado, que mulheres não podem trabalhar como pedreira porque é o sexo frágil. Não, eu consigo mostrar isso de forma evolutiva, biológica, genética, que a mulher não tem uma alteração genética que influencie nisso. Então eu posso ser uma arma junto com você. Então minha palavra é tão válida quanto a sua. No nível de argumentação. Sim, a gente ainda na argumentação. Só que também tem do outro lado. O grande problema quando nós estamos debatendo é que as pessoas aceitam que vai de encontro à sua cosmovisão, mas negam o que vai contra a sua cosmovisão. Esse é o problema quando a gente introduz a ciência no meio do debate biológico. Só que nós não conseguimos, por exemplo, não provar que um cérebro feminino é diferente de um cérebro masculino. Sim, é questão de hormônios. Mas isso não quer dizer hoje que uma mulher é menos do que um homem. Por quê? Não é feito só da parte biológica, como eu havia dito. Nós temos fatores, no mínimo 3, que é o retirado que você me perguntou. O social, o ambiental e o genético. Tem pessoas que têm predisposição para ter câncer se tiver contato com cigarro, câncer de pulmão. E nunca vai ter contato com o cigarro, nunca vai fumar e não vai desenvolver esse sangue. Ele tem predisposição, ele não vai ter um câncer. Pode ser que ele tenha um câncer e nunca tenha contato com o cigarro. Então são predisposições. E existem fatores que levam ao câncer. A pessoa fuma a vida inteira e foi um fator que levou ao câncer. Então nós conseguimos separar influências. Existem influências em algumas determinadas pessoas maiores, ambientais. Por isso que quando a gente, legal quando a gente conversa com o pessoal das sociais, eu não vou colocar debater nem discutir. Quando a gente conversa, é porque fica aquela briga, não, mas as sociais têm prevalência em cima do genético. O genético tem prevalência em cima das sociais. Nós somos indivíduos de um jeito ou de outro. A evolução acontece numa população, mas nós somos indivíduos. Então eu não posso pegar o todo e generalizar para você. Nem você pode generalizar o todo para mim. Então, sim, nós vamos encontrar indivíduos que têm uma alteração, por exemplo, podem ter se tornado homossexuais por fatores ambientais e sociais. A gente não nega isso. Mas também tem indivíduos que a gente consegue mostrar que tem um fator genético nisso, entendeu? Então, por isso que eu acho interessante. Tem as evidências dos dados sociais, nós temos a nossa. Agora é hora de a gente pegar. O que você me disse que é social? Tem um caso nos Estados Unidos, eu não vou lembrar o nome do pesquisador e do menino, que foi um menino que perdeu o pênis logo quando era pequeno, não sei se você conhece. John Money, pesquisador. Ele perdeu o pênis logo quando pequeno, e ele era bebê, e foi bem a época do boom da tábua rasa. Todo mundo achava que sexualidade era apenas construção social. Aí eu vou te perguntar, vou te usar como pergunta, o que você acha no final? Esse menino perdeu o pênis, então se é construção social, e ele está muito pequeno, eu posso fazer ele se tornar uma menina. Construí o canal vaginal desse menino, e ele foi criado durante toda a vida como uma menina. Durante toda a vida. Ele nunca soube que tinha sido um menino. Só que esse menino, o pesquisador, ele foi na mídia, escreveu livros, ficou muito famoso sobre isso,
era um grande exemplo, ele foi a prova viva do que sexualidade era uma construção social e ganhou dinheiro, tudo. Depois de muito tempo, acho que foi uns 20 anos, um outro pesquisador de outra corrente, que acreditava na questão da influência genética, foi atrás desse menino. E o que se descobriu? Que durante toda a adolescência desse menino, ele sumiu da mídia. E se descobriu que, mesmo com toda a construção e a criação como menina, ele sentia que ele era estranho, que ele não era aquilo, ele se portava como menino, ele rasgava suas roupas, ele sentia falta. Não confunda com uma visão de psicanálise. Ele sentia a falta do pênis como órgão sexual. Ele sentia que ele deveria ter pênis. Por que eu penso para não confundir com psicanálise? Psicanálise é a cabeça. Isso pode ser uma questão hormonal mesmo. Ele sentia essa falta. Esse menino tentou se matar, passou a vida inteira em psicólogo e o pesquisador escondeu ele da mídia. Afinal, ele era o herói do novo mundo. E com isso, esse menino tentou se matar várias vezes, ele fez uma nova reconstrução do pênis e voltou a se apresentar de novo como menino. Ele nunca soube que foi um menino. Só depois de adulto que contaram a história para ele, ele ficou sabendo. Acho que depois de um tempo ele acabou se matando por depressão por causa disso. Ele nunca se... Primeiro, ele nunca... A mãe dele fez tudo isso sem contar para ele, então ele nunca aceitou essa relação com a mãe dele. E ele não se sentia completo porque ele queria saber como aconteceu, ele perdeu a infância dele toda, acredito, tentando se transformar em uma menina, faziam ele tentar ter um contato do seu próprio novo órgão sexual para verificar se ele estimulava ele, e aconteceu isso, e ele acabou se matando. Aí esse é um grande exemplo que eu pergunto, será que é só construção social mesmo? Será que esse é um exemplo um pouquinho emblemático para a gente pensar um pouco se não é os dois? Porque se fosse só construção social, esse menino teria até vivido como menino até hoje, não teria problema nenhum. Então existe um que a mais que pode estar conectado com o hormônio, com o próprio cérebro da criança e outros pontos. Não sei se eu consegui responder o que você queria. Então, isso eu gosto Só uma coisa, vamos tentar, desculpa, o que ele vai falar já são horas. 7h36. Só perguntar assim, tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Aonde? Não estou vendo. Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Se tinha existido. Então depois passado para ele fazer a dele. Pode falar. Bom, eu queria tocar nos temas aqui com relação aos hemisférios cerebrais. A princípio, entre outras diferenciações, costuma-se considerar o hemisfério esquerdo como o hemisfério da novidade, da absorção de conhecimentos novos, e o hemisfério direito como da consolidação, da repetição das experiências. De modo que, por exemplo, pessoas de idade mais avançada podem sofrer danos no hemisfério esquerdo com praticamente nenhuma consequência, ao passo que qualquer dano mínimo no direito às vezes causa um estrago fenomenal. Eu gostaria de voltar um pouco na questão na relação à genética e ambiental, que ambas se dividem em duas partes. Uma coisa é a dimensão filogenética, ou seja, aquilo que você herda dos seus antepassados. Estruturas genéticas que podem ser instanciadas e podem se manifestar em você. Mas existe também uma questão ontogenética ou endogenética, como se fala, que você pode ter uma especificidade. Você pode ter passado por uma mutação ou uma coisa que só se ativou em você e que seus ancestrais não têm. Então, não necessariamente tudo que você apresenta em termos genéticos é herdado. Tem coisas que são suas, podem ser originais, apesar de estar lá nos seus genes. E na questão ambiental, também você tem duas dimensões. Você tem a dimensão ambiental direta, que é o seu contato físico com o ambiente mesmo, os seus estímulos que você recebeu, acidentes que você pode ter passado, experiências muito específicas. E você tem a dimensão cultural, que é diferenciada. Então, você tem que aprender a distinguir todos esses níveis para evitar determinadas confusões.
Uma questão interessante que levantou mais uma vez e gostaria de dar uma contribuição a respeito do homossexualismo, do ponto de vista evolutivo, ele é um bocado difícil de explicar. Tem uma tremenda contenda a esse respeito, a princípio pelo fato óbvio de que o comportamento homossexual não seria selecionado, né? Se ele tende a não deixar descendentes, então não deveria ser uma coisa selecionável. Mas existem explicações alternativas, existem algumas teses de que, por exemplo, o bissexualismo seria vantajoso em alguns contextos, porque ele diminuiria certas tensões e o indivíduo, ao invés de se colocar em situações de conflito, onde ele poderia morrer, ele prefere ter uma relação homossexual e poderia sobreviver. Tem algumas coisas que vão nesse sentido e outras que atrelam uma potencialidade para a homossexualidade a uma outra estrutura genética que tem outras consequências favoráveis. Então tem mais de uma forma de você lidar com isso. E eu tenho uma visão mais clara, eu não tenho nenhuma dificuldade de aceitar que algumas pessoas nascem com a propensão homossexual irresistível, assim como muitas pessoas héteras. Mas você tem os bissexuais e você tem alguns que têm uma inclinação mais maleável. Então alguns podem ter algum limiar de escolha, enquanto outros não. O próprio Oliveira, na sua famosa resposta ao Silas Malafaia, que é um vídeo excelente, mas eu acho que infelizmente ele, como resposta para o que o Malafaia falou, deixou um pouco a desejar, porque ele colocou uma série de dados e esses dados acabaram sendo probabilísticos. Ele colocou, de fato, determinadas inclinações genéticas, estudando com gêmeos, na maioria dos casos gerou uma orientação homossexual, mas nem todos. Então sobrou alguns, ou seja, parece que tem uma flexibilidade sim, em algum ponto. Agora eu vou de fato para... voltando um pouco à questão que ele colocou aqui, o nome do pesquisador é John Money. Money mesmo, de dinheiro, tem até umas piadinhas a esse respeito. Mas esse caso do Brian, que depois virou Brenda e depois voltou a ser Brian, não é o único. Tem outros casos com consequências parecidas. Inclusive um caso atual, eu não me lembro, mas tem vídeo sobre ele, que já foi na Escandinávia. E ele reverteu depois essa operação e está vivo até hoje, inclusive dá depoimentos a respeito. E tem outros casos também. O Steven Pinker, no Tabula Rasa, lista uma penca de casos desses. Em alguns casos deu certo, mas na maioria não deu, esse processo de transformação. O que eu acho que é a afirmação de que, principalmente, a identidade de gênero, a homossexualidade seja uma questão de construção social total, eu acho que é indefensável. Ele necessariamente é uma interação de fatores com um forte componente de inclinação genética. E, bom, tem várias evidências que se usam, o Pinker cita uma horda delas, e tem várias outras, mas se eu quiser matar o assunto, eu acho que eu tenho um dado que você estuda que é totalmente impossível você escapar. Vai estudar trissomias do cromossomo X e Y. Você vai ver as pessoas que têm cromossomo Y duplo, Y triplo, ou triplo X, triplo... Quanto mais X você tem, mais feminino é o comportamento. É impressionante, é mais estereotipado. E Y também. E você escapa completamente ao controle. Essa evidência é muito forte. E se você for observar, você não demora muito a ver, que você fica meio que sem ter para onde ir, né? Tem um vídeo do Pirula que ele é fabuloso com relação à homossexualidade, ponto final. E ele fala sobre homossexualidade. Ele coloca na tela até, para ficar mais fácil de você entender. Existe o homossexual, existe o heterossexual, e no meio uma variedade quase infindável de bissexualidade. Existem pessoas que são bissexuais e não sabem que são, porque elas confundem aquele desejo ali com uma amizade ou um amor diferenciado pelo colega, que na verdade é um desejo sexual que está reprimido. Então, assim, essa questão ela é muito mais complexa e é um objeto de estudo muito novo. A homossexualidade como objeto de estudo de forma objetiva, ela não tem, acho que nem 20 anos, porque antes disso era muito difícil de você conseguir. Era até proibido, né, falar sobre isso, né? Inclusive, tem um outro fato interessante também, que algumas pessoas estão começando a dar uma atenção agora, é que a motivação que levou muitas pessoas a aderir ao celibato religioso podia ser uma inclinação homossexual, que como era reprimida violentamente na sua cultura de época, o indivíduo preferia não ter essa vivência sexual e acabava indo para o mosteiro. E só para pontuar o que eu falei que eu esqueci,
e tem que se diferenciar muito a questão da identidade de gênero e sexualidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma pessoa pode muito bem nascer com sexo biológico masculino, se identificar pela identidade de sexo feminino e ainda assim ser uma lésbica. E ela continuar gostando de mulher. Entendeu? Nasceu homem, deveria continuar como homem porque gosta de mulher, mas na verdade ela se identifica como mulher. Então são coisas que não é tão fácil de se falar, né? Até por isso que no próximo palestra a gente vai abordar a questão. Tanto que, sem me alongar muito, mas pensa que em gozação, mas é possível de ser um homem lésbico. Isso faz sentido. E vice-versa. Até me perdi um pouco aqui. Mas tudo bem, vamos voltar para as perguntas que me fizeram sobre a pressão cultural seletiva. Positiva e negativa. Positiva e negativa. Bom, tem vários exemplos, mas eu vou ancorar novamente a questão evolutiva que você tem na natureza. Você estuda comportamentos altruístas e comportamentos egoístas. Um ponto interessante é que dentro de uma população, em geral, uma população que está no estágio evolucionário que é mais altruísta, um egoísta lá dentro vai levar vantagem. E é por isso que o egoísmo muitas vezes prospera. Mas se esse egoísmo passar se disseminar em grande quantidade, aí esse grupo passa a levar desvantagem em relação a outros grupos. Aí vem uma questão que até colocaram antes, da seleção de grupo, da seleção de indivíduo, espécie, gênero. Na verdade, a seleção natural trabalha de várias formas. E o que favorece grande parte da cooperação é a seleção de grupo, porque os grupos que cooperam mais entre si ficam mais fortes que outros grupos. E eles desenvolvem mais. Então, isso, de uma certa forma, você pode interpretar isso nesse sentido. O que seriam esses valores positivos, esses valores negativos? Via de regra, você pode observar que, geralmente, que as sociedades tendem a louvar, a dignificar, a reconhecer como positivo, são comportamentos favoráveis à coesão grupal. Os comportamentos desfavoráveis, os comportamentos que geram tensões dentro do grupo, geralmente são reprimidos socialmente. Então, esse seria um caso de quais são comportamentos construtivos ou destrutivos que acabam sendo ambientalmente pressionados, e dentro de uma cultura suficientemente desenvolvida, você pode ter uma situação tal que ele começa a sistematicamente eliminar os indivíduos que não colaboram. Aliás, isso existe, o indivíduo que chegar a um nível tal de não colaboração, ele pode ser eliminado muito antes, às vezes até de chegar à idade reprodutiva. Então, por isso que, em grande parte, são raros casos de comportamentos antissociais extremos em crianças, assim, normalmente são raros, apesar de a gente ter alguns casos aterrorizantes de psicopatas crianças, eles são relativamente raros, porque eu creio que ao longo da história evolutiva, esses casos foram eliminados muito cedo. Agora só que tem aquela explicação, né? Como você nem tudo você é filogenético, às vezes é ontogenético, então alguns desses comportamentos ainda continuam se manifestando. Bem, tinha uma outra questão. Não, agora é o Neymar. Vai fazer a pergunta às 3 instantes. Na verdade, quando eu respondeu as 2, já respondeu 4. No caso, só tenho mais uma pergunta, outra que apareceu do rapaz que fez ali. E eu queria só fazer um pequeno adendo. Esse vídeo do Pirula é muito bom mesmo, eu aconselharia até todo mundo ver. E sobre essa questão que ele mencionou sobre essa divisão social, humana, biológica, isso é um problema que eu tenho muito debatendo com as pessoas. Não querendo falar mal da área, mas eu vejo uma tendência da área de humanas de eles não querem usar a ciência, descobrir a verdade, compreende? Eles tentam anular os termos, ao invés de achar pontos de encontro, usar a dialética, chegar a conclusões. Eu vejo muito isso até na psicanálise, por exemplo, que, quer dizer, é uma piada, na minha opinião. Você vê que a associação livre é zoada faz anos em filmes, em desenhos, em toda a cultura. E até você vendo a tendência de Freud, você fica que não é ciência, compreende? Se você realmente sabe que é ciência. Então, isso é uma coisa que eu vejo muito na área de humanas, e é o que eu quero dizer, respondendo a pergunta dele que você já respondeu. Tem como diferenciar o que é social, o que é comportamental, o que é biológico? Tem coisas que realmente não dá.
como por exemplo a sexualidade, que você vê que é uma mistura. Esse vídeo do Lula fala sobre isso, fala sobre matizes, que são muito interessantes, né? Tem uma gradação e tem toda essa questão que vocês já trouxeram, que tem a identidade de gênero, a sexualidade e o sexo biológico. São três coisas totalmente diferentes. Eu queria falar sobre ele e sobre o Marcos. Eu acompanho o site do Marcos, como eu já falei antes, e é muito engraçado, porque eu já me comuniquei com ele por e-mail e rola um confirmation bias muito grande. Faz até mesmo um círculo completo, porque quando eu penso sobre confirmation bias, logo depois, uma semana depois, ele fala sobre confirmation bias. Então, muitas das nossas ideias, elas se batem, se conectam. Eu até mencionei para ele por e-mail que vários dos desenhos que ele tem da filosofia dele, eu tenho no meu diário também. São coisas que são parecidas. Mas aí, minha pergunta que eu quero fazer. Eu entendi tudo que você falou, só que eu não concordo com a sua conclusão. Você, por exemplo, aplicou na área de Ocana e disse que seria mais fácil cortar o mundo. O que é estranho, porque eu cheguei na mesma conclusão que você, mas eu cortaria o contrário, eu cortaria a mente. E aí, no meu caso, você disse que seria mais fácil cortar o mundo. Eu compreendo essa posição, mas é até o solipsismo que você mencionou antes. Quando você traz o solipsismo, você disse que era uma posição extrema. Então, eu compreendo. Se é uma posição extrema, por que aplicando na área de Ocana você caiu para a posição que você era extrema? Por que você não caiu para a posição pragmática, que é exatamente o que eu faço, cortar a mente? Exatamente como o behaviorismo faz. Essa é uma pergunta. E a outra seria sobre o que você falou dessas feminismo, essas coisas que vão vir fazendo, essa correção política que está ocorrendo atualmente. Eu queria saber a sua opinião sobre ela. Só vou fazer uma pausa agora para que assim, pode virar para você. Já que quando você tenta 5 minutos para falar, para ele já passou da hora de começar. A próxima. Esse já responde. Então já faz logo a pergunta, porque a gente vai encerrar agora. Ele precisa entrar na outra palestra, senão a gente vai. Amanhã vai. Eu aqui, de novo. Pode falar. Só comentários, na verdade, sobre a fala de vocês. Vamos lá. Ok, para você primeiro. Respeito sua opinião, mas é complicado você falar em argumentação e deixar de lado o emocional quando a gente está tratando a questão de preconceitos. Por exemplo, é uma mesa composta de 4 homens. Como a gente vai falar de feminismo aqui? Só uma questão assim. Segundo para Fabiano? Isso, Fabiano. Já conheci o exemplo, a história do Brian, Brenda, é realmente muito bom. E eu acredito realmente nisso, na questão natural, social, cultural, nessa fluidez de construções. Assim como eu acho, não se nasce mulher, forma-se mulher, isso é uma questão a ser posta em prática e discussão nessa história. E por último, acho também uma questão de dificuldade dessa educação não binária do sistema de gênero. A gente só pensa na questão masculina e feminina, mas a gente sabe que existem construções de gêneros não binárias. Então, se a gente só pensa que ou nasceu homem ou não nasceu mulher, está na hora de discutir. É que depende do que você está falando. Se a gente falar em questões genéticas, nós temos X e Y. Mas existe intersexo, né? Isso é uma ideia que eu queria fazer. Eu acho que ficou parecendo sobre as redes sociais, mas eu sou da biologia. A gente olha um pouquinho. E por último, para o Marcos. Ok, esse tem mais ou menos. Só uma ideia bem pontual. Tratar de homossexualidade é homossexualidade, não homossexualismo, nem homossexualismo. O movimento dá uma criticada nisso, é voltar dentro das falas. Só essa compreensão. Obrigado. Eu queria aproveitar essa questão do homossexualismo e do bissexualismo, porque eu também sou ativista em causas LGBTs. E eu só não corrigi porque logo em seguida ele falou sobre bissexualismo, usando o masculino. E essa questão que a gente, quando bate, ainda não é um consenso dentro do próprio meio LGBT, com a crítica dessa construção de homossexualidade e homossexualismo. Não é. Eu mesmo sou um dos que bate de frente, porque para mim esse termo não é o termo mais perigoso.
Entendeu? Então, assim, ainda que se tenha a cobrança que a gente tem que fazer, a gente precisa entender o contexto onde ele foi dito. Entendeu? Ele logo em seguida falou sobre bissexualismo, então não tratou o heterossexualismo. Se você consegue colocar tudo ele como ismo, ele está falando só do masculino. E logo em seguida depois ele falou sobre a homossexualidade. Então não foi de uma forma pejorativa. E quando a gente vai falar em última causa, não estou só de fato criticando, parece que eu estou só criticando isso, mas não é isso. Mas só no sentido assim, quando a gente fala sobre uma causa, é muito complicado. Eu acho que é por isso que eu, por exemplo, não me vejo representado por muitos ativistas LGBT e eu faço a minha própria causa em muitos casos. Eu defendo todas as questões, mas acho que essas oratórias têm umas coisas que eu não concordo muito. Entendeu? Só para... Para pegar esse gancho aí, na realidade eu incorporei essa distinção entre homossexualidade e homossexualismo, eu concordo totalmente, mas é porque eu passei a usar esse termo recentemente, então volta e meia eu estou tropeçando mesmo. É normal. Bom, gostaria de colocar uma questão a respeito desse comentário que você colocou, tem 4 homens, e como é que vão falar de feminismo? É curioso, porque quando você vai no congresso feminista, tem só mulher, mas elas se acham na vontade de falar dos homens, e eu acho que elas podem falar. Falam do patriarcado, falam do machismo. Então, por que um gênero tem legitimidade para fazer isso e o outro não tem? Eu acho que muitas vezes essas críticas são mal utilizadas. Eu concordo totalmente que não existem experiências pessoais que as outras pessoas que não têm essa vivência não têm como entrar. Isso é fato. Não tem como eu, na minha condição masculina, entrar totalmente em determinadas experiências subjetivas femininas. Isso é fato. Mas isso é uma coisa. Não significa que eu não possa experienciar situações parecidas. Eu posso experienciar um certo sexismo em situações inversas e outra que eu não possa fazer elaborações racionais. A minha preocupação é que esse tipo de argumento da exclusividade da experiência subjetiva ser única, muitas vezes é usado para silenciar uma crítica de outra ordem. Uma crítica que está sendo feita de uma forma racional. O indivíduo não tem uma resposta satisfatória e vai e joga essa cartada para tentar silenciar o discurso oposto. Mas você não tem essa vivência, então você não pode falar. Eu entendo que existe esse fato, isso acontece de fato, tem essa dificuldade, mas não pode ser usado como uma cartada para silenciar o adversário quando você não tem um argumento melhor. Vamos lá, foram muitas coisas rápidas. Assim, né? Bem rápido agora. Antes que falou do solipsismo, de cortar a mente, talvez seja que você esteja tropeçando no meu uso de termo mente. E a minha questão do solipsismo, o que é? Ele é um exemplo extremo do ceticismo em seu mais alto grau. Só que ninguém consegue ser solipsista, seria absolutamente inviável. Você tem que dar um jeito de superar o solipsismo. Então o que você faz? Ou você aceita a realidade do mundo, ou você aceita o mundo, que o mundo é uma ilusão compartilhada. Você tem rotas de escape para isso. Mas com relação à questão da mente, talvez não tenha ficado claro, porque quando a gente usa um discurso evolutivo, dá a impressão que a gente está pressupondo a materialidade como real, mas não necessariamente. Você pode ter um posicionamento filosófico onde você utiliza tudo isso de uma forma instrumental. Eu sou, em termos epistemológicos com relação à ciência, eu não sou um realista. O que é? Alguém que coloca que aquela evidência ali corresponde necessariamente a uma realidade tangível do mundo. Eu sou um instrumentalista. Eu considero que aquilo ali, de fato, dá uma descrição perfeitamente eficiente de algo. E essa descrição é muito funcional. Mas eu não me comprometo com uma coisa que vá além da minha capacidade de observação, uma coisa que esteja além das minhas capacidades cognitivas e epistêmicas. Então, talvez esteja uma sutileza aí que você não esteja aprendendo, mas eu diria que, quando eu digo que é mais fácil cortar o mundo do que cortar a mente, é nesse nível epistemológico mais fundamental. Essa tentativa de você construir uma doutrina capaz de superar uma série de dificuldades cognitivas, que é uma viagem mais ou menos cartesiana, que muitas pessoas não fazem e acabam se atrapalhando. E se você faz o contrário, você fica com uma amputação terrível, porque você tem uma mente, você consegue se negar enquanto um ser subjetivo. Para mim, isso parece completamente impossível. E se você não consegue fazer isso, você não tem como cortar a mente. Por isso que eu diria que é mais fácil o contrário. Né? Bom, para finalizar, para não ficar coisas por alto, nessa discussão toda, voltando à minha finalização, tem uma frase muito comum do feminismo de segunda onda, que é que o pessoal é político. Né? Ou seja, que todas as situações que se apresentam na sua vida particular, na sua vida pessoal, podem ser politizadas. É uma ideia interessante.
Mas eu acho que é isso que gera também um problema. Muitas vezes o cientista, o biólogo, o pessoal da psicologia evolutiva, ele não está inicialmente preocupado com política. Ele geralmente não está mesmo. Ele está preocupado com um programa de pesquisa que dê respostas a uma série de questões. Mas, por outro lado, o pessoal das ciências sociais é inequivocamente politizado, a grande maioria deles. E o que acontece? Quando isso acontece, sua tendência é tratar o outro mais ou menos como você é. Ou seja, se você é totalmente politizado, tem pressupostos políticos, então a sua tendência é achar que todo mundo tem que ter. E aí tem um equilíbrio que frequentemente não tem, voltando para o criacionismo. O camarada que está trabalhando com filosofia, com evolução, ele não está realmente preocupado em pregar materialismo, pregar ateísmo. Isso não, alguns sim, mas a maioria não está. Mas o criacionista vê assim. Então isso gera um ruído, gera uma dificuldade de comunicação muito grande que, infelizmente, gera todo esse debate aí por todos esses resultados aí. E bem, bom, teria muitas coisas, ficou muita coisa por alto, mas eu vou encerrar por aqui, porque já está muito complicado. Beleza.